Na Copa de 98, houve uma seleção que surpreendeu positivamente no setor defensivo. Ao lado da França, o Paraguai foi a melhor defesa daquele Mundial, sofrendo apenas 2 gols. E um deles foi de Blanc, na prorrogação contra a França, nas oitavas de final. E essa defesa monstruosa que fez história na Copa de 98 é a pauta do programa de hoje. Além dos belos uniformes e dos grandes esquadrões, a Copa de 98 também foi marcada por algumas seleções que surpreenderam positivamente. No caso, a seleção paraguaia surpreendeu no setor defensivo. Nomes como Chilavert, Arce, Gamarra, Ayala ganharam notoriedade naquele Mundial e fizeram história como a melhor defesa da Copa de 98. Bom, aquela seleção paraguaia era comandada pelo treinador brasileiro Paulo César Carpegiani. E antes de mais nada, é preciso ressaltar que a seleção paraguaia foi a melhor defesa da Copa, mas ao lado da França. A França também foi a melhor defesa, tomando apenas 2 gols, sofrendo apenas 2 gols, sendo que a seleção paraguaia foi eliminada nas oitavas de final pela própria França, que chegou ao título inédito no final contra o Brasil. A seleção paraguaia tomou 2 gols e um deles foi de Blanc nas oitavas de final. A França também tomou 2 gols, um na fase de grupo diante da Dinamarca e o outro na semifinal contra a Croácia, gol de Suca. A França saiu perdendo, mas Thuram fez 2 gols e virou, classificou a França para a final e a França viria a ser a campeã da Copa do Mundo de 98. E antes de focar na campanha da seleção paraguaia na Copa de 98, é preciso mencionar a campanha que ela fez nas eliminatórias. Essas eliminatórias que foram esquecidas por nós brasileiros, até porque o Brasil não participava das eliminatórias para a Copa de 98, porque naquela oportunidade, além do país sede, o atual campeão não precisava disputar as eliminatórias. E como o Brasil havia sido campeão em 94, não disputou as eliminatórias para a Copa de 98. Tudo isso mudou. Como tudo isso vai mudar daqui a 10, 20 anos e a Copa vai ter 200 seleções e vai virar uma Copa Konami. Enquanto isso não acontece, vamos voltar ao passado e relembrar daquelas eliminatórias. Aquelas eliminatórias, a Argentina foi a primeira colocada, um ponto acima do Paraguai. O Paraguai foi o segundo. E por falar em defesa do Paraguai, o Paraguai foi a segunda melhor defesa daquelas eliminatórias. Bom, dito tudo isso, o Paraguai conquistava a sua vaga para o Mundial da França e cairia no grupo D. O grupo que continha Espanha, o próprio Paraguai, Bulgária e Nigéria. Bom, o Paraguai chegava para aquela Copa com esses jogadores do setor defensivo já consagrados, né? O Chilavert já tinha vencido a Libertadores com o Vélez em 94, o Arce também já tinha vencido a Libertadores em 95 com o Grêmio, o Gamarra já era um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano e nessa Copa foi considerado o melhor zagueiro da Copa. Então era uma seleção de alguns jogadores que já tinham conquistado o seu respeito de maneira individual. Faltava o coletivo e o coletivo foi brilhante. Primeira partida, o Paraguai se curou a Bulgária de Stoichkov, que já tinha feito uma grande Copa em 94. Já estava mais ou menos envelhecido em 98, mas era o Stoichkov. Era uma seleção que tinha um poder ofensivo muito forte. E o Paraguai segurou 0-0. Inclusive, a seleção paraguaia era muito forte no setor defensivo. No setor ofensivo, deixava um pouco a desejar. E aí a segunda partida era realmente a prova de fogo. Enfrentaria a seleção que era considerada a maior do grupo, que era a seleção espanhola, que fez o seu fiasco na Copa de 98, mas até então era considerada a mais forte. E novo 0-0 com atuações brilhantes de Gamarra, de Chilavert, do Enciso também, cabeça de área, o volante, primeiro volante, que fez história no Inter. A seleção paraguaia mostrava seu devido valor no setor defensivo. Bulgária 0-0, Espanha 0-0, 2 pontos conquistados, e aí a última partida definiria a vaga. Paraguai brigando por uma vitória para conquistar a classificação e enfrentaria a Nigéria, que já havia vencido a Espanha por 3-2 com aquela falha histórica do Zubizarreta. E a partida entre Paraguai e Nigéria, o Paraguai levou a melhor e tomou seu primeiro gol na Copa, mas venceu por 3-1. Os gols da seleção paraguaia foram marcados por Ayala, Celso Ayala, que fez história no River, também já tinha conquistado a Libertadores com o River em 96. Além do Ayala, Benítez e o José Cardoso, o atacante Cardoso, fizeram os gols para a seleção do Paraguai. Orumar descontou para a Nigéria. E assim a seleção paraguaia conseguia sua classificação inédita para a próxima fase, para a fase do mata-mata da Copa do Mundo, e enfrentaria
a França. Paraguai passou em segundo, a França passou em primeiro, e aí Paraguai e França se enfrentariam nas oitavas. E de fato seria um duelo à parte entre as duas melhores defesas, e que de fato foram mesmo as duas melhores defesas da Copa, tomando apenas 2 gols. E nesse confronto entre Paraguai e França no sistema defensivo, de um lado você tinha Thuram, Desailly, Lizarazu e Blanc, e do outro lado você tinha Arce, Gamarra, Ayala e o Sarabia. Sarabia que era menos famoso que os demais, mas não menos importante. E foi um jogaço. Embora tenha sido 0 a 0 no tempo regulamentar, o Chilavert pegou muito nessa partida. O Chilavert pegou demais. E, por falar em Chilavert, do outro lado também tinha o Barthez, o goleiro da França. Mas nessa partida em especial, o Chilavert pegou muito e o Paraguai jogou como nunca. O Paraguai jogou demais nessa partida. E a França, estraga prazeres da França, foi fazer um gol na prorrogação com o Blanc. Naquela altura, a prorrogação ainda valia gol de ouro. E o Blanc fez o gol de ouro, fez o gol na prorrogação e eliminou o Paraguai depois de ter jogado muito. O Chilavert pegou muito. Além de ser o confronto das duas melhores defesas, também reunia alguns campeões de Libertadores e de Champions League. No caso, Arce já havia sido campeão da Libertadores com o Grêmio e depois seria novamente com o Palmeiras em 99, mas naquela oportunidade só havia sido com o Grêmio. O mesmo vale para o Rivarola. O Rivarola que não atuou na Copa, ele foi convocado, mas ficou no banco, mas estava lá no plantel e também havia sido campeão da Libertadores com o Grêmio em 95 e depois também viria a ser com o Palmeiras em 99. Chilavert campeão com o Vélez em 94, o Ayala campeão com o River em 96 e do outro lado, o lado francês, o Barthez havia sido campeão com o Olympique de Marseille em 93. O mesmo vale para o Desailly, também campeão com o Olympique de Marseille em 93. E o Deschamps também estava naquele plantel do Olympique de Marseille. Por essas curiosidades, esse jogo se torna ainda mais histórico, ainda mais emblemático. Há quem diga que essa seleção paraguaia foi a melhor geração do Paraguai de todas as Copas. Eu concordo, eu acho que foi uma seleção brilhante, embora defensivamente. Mas também há quem diga que foi a melhor campanha de Copa do Mundo do Paraguai. Só que aí eu cito a campanha da Copa de 2010, onde o Paraguai foi eliminado pela Espanha nas quartas de final. Em termos de campanha, oitavas e quartas, evidentemente, quartas é melhor que oitavas. Curiosamente, a França eliminou o Paraguai em 98 e foi pela primeira vez e única também campeã da Copa. Curiosamente, a Espanha também eliminou o Paraguai e foi campeã pela primeira e única vez da Copa, só que dessa vez em 2010. É uma mística, uma curiosidade boba, mas é um fato curioso. A seleção paraguaia também sempre foi evidenciada pela defesa, inclusive em um passado não tão distante, mas precisamente em 2011, na Copa América, o Paraguai chegou à final sem vencer um jogo sequer. Passou na fase de grupo com 3 empates, eliminou o Brasil nos pênaltis, empatando no jogo no tempo regulamentar e depois nos pênaltis passou, e aí chegou à final contra o Uruguai, e aí de fato perdeu porque o Uruguai era uma grande seleção naquela oportunidade. E antes de terminar o programa, sempre se fala na junção daquele Paraguai de 98 com a dupla de ataque do Chile de 98, Salas e Zamorano. Se fizesse uma junção, seria a seleção perfeita que possivelmente brigaria por todos os títulos que disputaria. No caso, é uma brincadeira sadia, que eu ouvia desde aquela época, desde os anos 90, desde 98, e até hoje se fala nisso. O pessoal das antigas sempre brinca, e é uma brincadeira legal. Inclusive vou até brincar e escalar esse possível Paraguai barra Chile que poderia ter sido em 98. A melhor defesa do Paraguai, um ataque e meio ofensivo do Chile. A começar, evidentemente, pelo goleiro, o Chilavert não poderia ter sido outro, né? Chilavert e Tapia, Chilavert era o melhor. Num sistema 3-5-2, que o Paraguai jogava muito bem nesse sistema, os 3 zagueiros, Rivarola, Gamarra e o Celso Ayala. O cabeça de área, o primeiro volante, o volante de contenção, evidentemente, deveria ser o Enciso que jogou muita bola no Inter, jogou também no Olímpia e foi campeão da Libertadores com o Olímpia em 2002, sendo o grande capitão daquela equipe. De segundo volante, mais para meia central ali, eu colocaria o Toro Acunha. Toro Acunha, que era um argentino naturalizado paraguaio, que jogou muita bola no Paraguai e teve seu grande momento no futebol ali no meados dos anos 90, final dos anos 90, até começo dos anos 2000. E o armador, de fato, seria o Sierra do Chile. Não teria outro da posição melhor. Comparado entre Chile e Paraguai, o Sierra, de fato, era o melhor armador. As alas, ala direita, óbvio, Arce. O Arce que foi um dos grandes laterais que o futebol dos anos 90 proporcionou. O Arce talvez tenha sido o melhor lateral direito sul-americano dos anos 90. E na ala esquerda é a posição mais carente. Poderia escolher o Caniza que foi mais zagueiro do que
lateral, mais zagueiro do que ala, porque a característica dele é de jogador defensivo. Então, entre Caniza e um ala mais ofensivo que saiba defender, eu escolheria o Villarroel. O Villarroel que jogou muito tempo na seleção chilena, na época das vacas magras do Chile, mas jogou muito tempo na seleção chilena e era um lateral, um ala ofensivo que sabia defender também. E no ataque, evidentemente, a dupla Zamorano e Salas fecharia essa seleção. Então, se você fizesse uma junção entre Paraguai e Chile nessa Copa de 98, possivelmente teria uma seleção muito forte e brigaria pelo título da Copa do Mundo da França. E essa pauta foi para relembrar aquele grande momento que a seleção paraguaia viveu na Copa do Mundo de 98, que fez com que o amante do futebol gostasse um pouquinho mais dessa seleção, que merece seu respeito e que hoje não vive seus melhores momentos. O Paraguai já teve sua grande fase de importância e com jogadores lendários e memoráveis também. Tenta a jogada para o pé direito, não dá, o recuo, Bogossian levantando, de novo Sarabia, sobrou, Pires vai para o lance, em cima dele aperta, levantamento, Trezeguet preparou, Bogossian!